O enunciado do exercício 10 diz que a probabilidade de Paulo ir a um jogo é 1/3 e a probabilidade de Beto não ir a esse jogo é 2/5. Nas circunstâncias desse problema, tanto para Paulo quanto para Beto, só há duas possibilidades, ou ir ao jogo ou não ir ao jogo. É importante notar que essas duas possibilidades são autoexclusivas, ou seja, elas não têm interseção. A interseção entre elas é nula. Essas duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, ir e não ir. A segunda coisa interessante a ser notada aqui é que essas duas possibilidades, ir e não ir, cobrem o todo. Essas duas observações de que elas não têm interseção e de que elas juntas cobrem todas as possibilidades, me permite, através de uma das probabilidades, calcular a outra. Isso vai ficar mais claro na tabela. O enunciado nos diz que a probabilidade do Paulo ir ao jogo é de 1/3. Então vamos preencher a tabela aqui com essa informação, 1/3. E a probabilidade do Beto não ir é de 2/5. Olhando para Paulo, como eu sei que ir e não ir tem interseção nula e essas duas situações cobrem todas as possibilidades, então eu consigo afirmar que a probabilidade de Paulo não ir ao jogo é 2/3. Por que 2/3? Porque esse é o valor que completa 1/3 para que a soma dê 1, que é a probabilidade total. E da mesma forma, como ir e não ir não tem interseção e cobrem todas as possibilidades, se a probabilidade do Beto não ir ao jogo é de 2/5, então a probabilidade dele ir é de 3/5, porque 3/5 é o que completa 2/5 para dar soma igual a 1. Agora a gente vai carregar essas informações e juntar o que pode acontecer com Paulo e com Beto simultaneamente. Vamos para uma nova tabela em que eu coloco as 4 possibilidades que nós temos nesse problema. Ambos irem ao jogo, ambos não irem ao jogo, Paulo ir e Beto não, ou Beto ir e Paulo não. Vamos primeiro calcular a probabilidade de que os dois compareçam a esse jogo. Eu sei que a probabilidade do Paulo ir ao jogo é de 1/3. Então vou anotar isso aqui. E eu sei que a probabilidade do Beto ir ao jogo é igual a 3/5. Acontece que Paulo e Beto vão ao jogo simultaneamente. Paulo ir ao jogo e Beto ir ao jogo são eventos independentes. Um não depende do outro para acontecer. Nesse caso, como quando dois eventos são independentes e a gente quer a probabilidade da interseção deles, ou seja, de que os dois aconteçam, a gente multiplica essas probabilidades. Portanto, a probabilidade dos dois comparecerem ao jogo é 3/15. E o mesmo vai acontecendo para os 3 casos abaixo. Probabilidade de Paulo ir é 1/3. Probabilidade de Beto não ir é 2/5. O evento Paulo ir ao jogo e Beto não ir ao jogo, os eventos são independentes. Portanto, a probabilidade de que essas duas coisas aconteçam é dada pela multiplicação dessas probabilidades. E o mesmo se estende para os casos abaixo. Probabilidade de Paulo não ir, 2/3. Probabilidade do Beto ir, 3/5. Isso vai dar 6/15. E, finalmente, probabilidade do Paulo não ir, 2/3. Probabilidade do Beto não ir, 2/5. E isso vai dar 4/15. Talvez você possa ter se incomodado porque eu tive a possibilidade de simplificar algumas dessas probabilidades e não o fiz. Eu não o faço pelo seguinte: eu tenho a praxe de, sempre que eu termino de montar essa tabela, eu somo todas as probabilidades para ver se essa soma dá 1. Se essa soma não der 1, algo de errado aconteceu no meio desses cálculos. Então vamos conferir. 3 com 2, 5, estou somando só os numeradores. 5 com 6, 11, 11 com 4, 15 sobre 15. De fato, a soma dessas probabilidades deu 1. Então, vamos continuar. Agora,
eu vou me concentrar na pergunta. A pergunta é: qual é a probabilidade de que pelo menos um deles vá ao jogo? E quando esse termo pelo menos aparece no problema, normalmente isso quer dizer que você tem mais de um caso satisfazendo aquilo que está sendo pedido. De fato, esse caso aqui, primeiro, é um caso em que pelo menos um deles vai ao jogo. Os dois vão, então pelo menos um vai. O segundo caso também satisfaz e o terceiro caso também satisfaz. Como essas três coisas que foram marcadas, esses três casinhos que foram marcados, não podem acontecer simultaneamente, ou acontece o primeiro, ou acontece o segundo, ou acontece o terceiro, isso nos remete a uma soma. Portanto, para resolver este problema, para responder a este problema, eu preciso somar essas probabilidades. Então, 3 com 2, 5, 5 com 6, isso vai dar 11 sobre 15. Digamos que esse é o caminho construtivo. Existe um segundo caminho para resolver esse problema, que eu vou chamar de método destrutivo, que consiste no seguinte: eu tenho 4 casos: Paulo ir e Beto ir, Paulo ir, Beto não ir, Paulo não ir, Beto ir e ambos não irem. Desses 4 casos, 3 me interessam, os 3 primeiros. Então, em vez de somar as probabilidades dos 3 casos que me interessam, eu vou me concentrar na probabilidade daquele único que não me interessa. O caso que não me interessa tem probabilidade 4 sobre 15. Então, eu poderia ter chegado ao mesmo resultado para este problema pegando a probabilidade total, que é 1, e dela subtraindo a probabilidade daquilo que eu não quero. Então, o que eu fiz foi pegar a probabilidade total e tirar aquilo que eu não quero, que é 4 sobre 15. Dessa forma, o resultado da subtração vai dar 11 sobre 15, que é o mesmo resultado obtido anteriormente.